Lucas era um homem que valorizava a paz acima de tudo. Um pai de família comum, cujo maior conflito diário costumava ser o sustento de seu lar. Enfrentando uma fase de escassez financeira, Lucas encontrou no jornal um anúncio que parecia uma solução enviada pelo destino. Um estudo remunerado sobre memória na renomada Universidade de Yale. O valor oferecido era generoso o suficiente para aliviar suas preocupações, e a ideia de colaborar com a ciência trazia um verniz de respeitabilidade à sua participação. Ele não imaginava que, ao cruzar o limiar do laboratório, estaria entrando em um labirinto psicológico que desafiaria sua própria humanidade. O cenário que o recebeu era de uma esterilidade opressiva. As paredes do laboratório em Yale eram de um branco clínico e o ar era saturado por uma frieza que parecia emanar do próprio Dr. Steiner. Steiner, o cientista encarregado, era a imagem da autoridade absoluta. Vestido com um jaleco branco impecável, ele carregava uma prancheta como se fosse um cetro de comando. Seu rosto era uma máscara de imparcialidade científica. Não havia espaço para gentilezas em sua presença. Cada instrução era dada com uma firmeza inquestionável que não admitia réplicas. Lucas sentiu um calafrio, sentindo-se pequeno diante daquele homem que parecia deter todo o poder sobre o ambiente. Foi nesse ambiente que Lucas conheceu o Sr. Wallace. Wallace era um senhor amigável, de aparência frágil, cujos olhos transmitiam uma bondade genuína. Ele fora recrutado para ser o aluno do experimento, enquanto Lucas seria o professor. Steiner explicou as regras com clareza. O objetivo era testar como a punição influenciava o aprendizado. Wallace seria amarrado a uma cadeira elétrica em uma sala anexa, enquanto Lucas permaneceria diante de um console. A cada erro cometido por Wallace, Lucas deveria administrar um choque elétrico. O cientista enfatizou que a cada novo erro, a voltagem do choque deveria ser aumentada, subindo gradualmente degrau por degrau, seguindo a escala do painel. O painel diante de Lucas era uma máquina de aparência imponente. Uma fileira de 30 interruptores manuais se estendia horizontalmente, indicando uma voltagem crescente. Começava com 15 volts, rotulado como choque leve. À medida que os olhos de Lucas percorriam o aparelho, os rótulos tornavam-se mais alarmantes. Choque moderado, choque forte, choque intenso. Ao final do painel, os últimos interruptores eram marcados com etiquetas sombrias. Choque muito grave. E, finalmente, 3 cruzes vermelhas acompanhadas da mensagem perigo, choque grave. O metal dos interruptores parecia pulsar, esperando pelo comando dos dedos de Lucas, que agora começavam a suar sob a luz fria do laboratório de Yale. O experimento teve início de forma calma. Wallace errou a primeira resposta, e Lucas acionou o primeiro interruptor de 15 volts. Ouviu-se um pequeno estalido na sala ao lado, e o experimento continuou. Mais um erro, 30 volts. Outro erro, 45 volts. Inicialmente o clima era de uma formalidade rotineira, mas a tensão começou a crescer. A cada clique do interruptor, Lucas sentia um desconforto em seu peito. Antes que a voltagem atingisse níveis perigosos, o Sr. Wallace mencionou através do interfone que sofria de um problema cardíaco leve, expressando uma preocupação discreta sobre a segurança do procedimento diante da intensidade crescente das descargas. Dr. Steiner, no entanto, sequer levantou os olhos de suas anotações. Com uma voz gélida, ele garantiu que os choques não causariam danos permanentes. Ele olhou para Lucas com uma autoridade que penetrava sua alma e ordenou que o experimento prosseguisse imediatamente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo. Lucas sentiu o suor frio brotar em sua testa, enquanto olhava para o próximo interruptor no painel. A ordem fora dada, e o destino do Sr. Wallace estava agora sob as mãos de um homem que apenas queria ajudar sua família.
O preço real do dinheiro estava prestes a ser cobrado. Lucas hesitou, o dedo pairando trêmulo sobre o interruptor de 150 volts. O som da voz do Sr. Wallace, agora carregada de uma angústia palpável, reverberava pelos alto-falantes da sala. Doutor, ele mencionou o coração logo no início. O senhor ouviu? Lucas sussurrou, buscando desesperadamente um lampejo de humanidade no rosto do Dr. Steiner. No entanto, o cientista apenas ajustou seus óculos e manteve os olhos fixos na prancheta, sua expressão permanecendo tão fria e impenetrável quanto as paredes de metal do laboratório. Por favor, continue, professor, disse Steiner, com uma calma assustadora. Com um peso insuportável no peito, Lucas apertou o botão. O grito que ecoou em seguida não foi apenas de dor física, mas de puro terror psicológico. Wallace começou a implorar para ser libertado, batendo desesperadamente na parede que separava as duas salas, um som rítmico e oco que martelava a consciência de Lucas. A cada novo erro na sequência de palavras, a voltagem subia implacavelmente. 180, 210, 240 volts. O suor frio agora escorria livremente pelo rosto de Lucas, turvando sua visão e fazendo com que o painel de controle parecesse flutuar diante de seus olhos. Suas mãos agora tremiam de uma forma que ele não conseguia controlar. Ele se virou novamente para Steiner, a voz embargada. Eu não posso continuar com isso. O senhor não está ouvindo os gritos? O homem está em agonia. Foi nesse momento que a autoridade de Steiner se manifestou em sua forma mais técnica e opressiva. Sem alterar o volume da voz ou demonstrar qualquer traço de irritação, o cientista recitou a primeira das frases de comando. O experimento exige que você continue. Lucas sentiu o peso esmagador daquelas palavras. Não era um pedido. Era uma diretriz burocrática que parecia anular sua própria capacidade de escolha. Quando a marca dos 270 volts foi atingida, o Sr. Wallace gritou algo que paralisou os pulmões de Lucas. Meu coração! Eu avisei que tenho problemas cardíacos. Deixem-me sair. Eu me recuso a continuar respondendo. O pânico tomou conta de Lucas de forma avassaladora. Ele se levantou parcialmente da cadeira, o peito arfando, os olhos alternando entre a porta da sala de Wallace e o rosto gélido do cientista. Ele está passando mal, doutor. Temos que parar agora. Isso passou dos limites. Steiner, porém, permaneceu como um monumento de pedra no centro do caos emocional. Quer o sujeito goste ou não, você deve continuar até que ele tenha aprendido todos os pares de palavras corretamente, afirmou Steiner. Lucas sentia-se preso em uma teia invisível tecida pela autoridade. A responsabilidade por qualquer coisa que aconteça aqui é inteiramente minha, não sua, acrescentou o doutor. Essas palavras agiram como um anestésico moral perverso. Se a culpa não era dele, se ele era apenas uma ferramenta da ciência, então ele poderia continuar. O interruptor de 300 volts foi acionado com um estalo seco que pareceu um tiro no silêncio do laboratório. O grito de Wallace que se seguiu foi o mais agudo e desesperado até então, mas foi subitamente cortado por um silêncio absoluto. Lucas esperou pela próxima resposta, por uma nova súplica ou até mesmo por mais batidas na parede. Nada aconteceu. O laboratório de Yale mergulhou em uma quietude sepulcral, interrompida apenas pelo zumbido elétrico dos equipamentos. Sr. Wallace, você está me ouvindo? Por favor, responda. Lucas chamou pelo interfone, sua voz quebradiça e carregada de pavor. Não houve resposta. Apenas o vácuo sonoro preenchia o ambiente. Lucas olhou para Steiner com os olhos arregalados de horror. Acho que algo terrível aconteceu. Ele parou de responder. Talvez ele tenha desmaiado. Ou algo muito pior, doutor. A instrução de Steiner veio sem um pingo de hesitação. A ausência de resposta deve ser tratada como uma resposta errada.
O experimento deve prosseguir. Aplique o próximo choque. A ordem era sinistra em sua lógica puramente matemática. Lucas sentiu um nó asfixiante na garganta. Ou ele estava sendo ordenado a eletrocutar um homem que poderia estar inconsciente, ou, na pior das hipóteses, morto. Toda a moralidade que ele construíra ao longo de uma vida de retidão gritava em sua mente, mas a pressão daquele ambiente estéril e a voz inabalável da autoridade abafavam sua bússola moral. Ele se via como um homem bom, mas ali, sob a luz fluorescente, ele estava se transformando em algo irreconhecível. Seus dedos, agindo quase de forma autônoma, moveram-se em direção aos níveis mais altos do painel de controle. 330, 360, 390 volts. A cada choque aplicado naquele silêncio ensurdecedor, Lucas sentia uma parte de sua própria alma se fragmentar e desaparecer. Ele não era mais o pai de família que buscava sustento. Ele era agora uma engrenagem dócil em uma máquina de tortura. O ar na sala parecia rarefeito, dificultando a respiração. Steiner observava cada movimento com uma precisão cirúrgica, anotando a hesitação de Lucas como se fosse apenas mais um dado estatístico. O topo do painel estava agora perigosamente próximo. Os interruptores finais brilhavam sob a luz fria e impessoal. Lucas percebeu, com um pavor gélido, que estava a apenas um passo de aplicar uma carga que certamente seria fatal. Sua mão pairava sobre o botão final de 450 volts, o limite absoluto da obediência cega. O silêncio da sala ao lado era um veredito de morte, e ainda assim, impulsionada por uma força que ele não conseguia nomear, a mão de Lucas continuava sua descida inevitável em direção ao abismo. O dedo de Lucas finalmente cedeu à gravidade daquela autoridade gélida. O interruptor de 450 volts, marcado com o aviso de perigo extremo, desceu com um clique metálico que ecoou como uma sentença. Lucas fechou os olhos, esperando um grito da sala, mas recebeu apenas o vácuo absoluto de um silêncio pesado. Sob o olhar imperturbável do Dr. Steiner, ele foi ordenado a repetir a dose. Novamente, ele acionou o botão, e depois, uma terceira vez. A cada choque, Lucas sentia que estava enterrando não apenas o Sr. Wallace, mas sua própria identidade como um homem bom. Ele era agora um executor silencioso, operando sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes. Um elo submisso em um mecanismo cruel. De repente, o Dr. Steiner deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Lucas. Um gesto vagamente humano, embora carregado de uma neutralidade clínica que causava arrepios. "Podemos parar por aqui", disse ele calmamente. O experimento foi concluído. O coração de Lucas batia de forma violenta. Ele estava paralisado, olhando para as mãos como se carregassem sangue invisível. Foi nesse momento que a porta da sala anexa se abriu. Para o choque absoluto de Lucas, o Sr. Wallace saiu de lá caminhando calmamente, exibindo um sorriso cansado, porém gentil. Não havia queimaduras, não havia convulsões, não havia morte. O Dr. Steiner explicou a farsa com precisão técnica. O Sr. Wallace era um ator treinado, e os gritos excruciantes que Lucas ouvira eram gravações sincronizadas com o painel elétrico. Nenhum choque real havia atravessado o corpo daquele senhor, de aparência frágil. A máquina, com suas luzes e interruptores ameaçadores, era apenas um cenário para testar os limites da psique humana. O alívio inicial que inundou o peito de Lucas foi imediato, mas foi logo substituído por uma percepção muito mais sombria. Ele olhou para o painel e depois para Steiner, compreendendo enfim a verdadeira natureza do teste. O experimento nunca foi sobre memória, foi sempre sobre a obediência cega. O impacto emocional em Lucas foi devastador. Ele não conseguia celebrar a sobrevivência de Wallace, porque a imagem que tinha de si mesmo fora estilhaçada. Ele percebeu que, sob a direção de uma autoridade,
Estava disposto a ignorar gritos de agonia e súplicas desesperadas. Ele, um pai de família dedicado, havia apertado o botão de voltagem máxima 3 vezes contra uma vítima que estava em total silêncio. Sua bondade ruiu diante de um jaleco branco e uma ordem burocrática firme. E ele aprendeu que a moralidade é frágil quando o peso da responsabilidade é transferido para quem comanda. Steiner então revelou a estatística que ecoaria na mente de Lucas para sempre. Ele não estava sozinho em sua queda. Aproximadamente 65% dos participantes, pessoas comuns de todas as origens, foram até o fim do painel, atingindo a voltagem máxima simplesmente porque lhes foi dito que não tinham outra escolha. A maioria protestou, e muitos imploraram para parar, mas a esmagadora maioria não teve a força moral necessária para desobedecer ao comando superior. Essa descoberta desafiava a lógica da decência e expunha uma ferida aberta na psicologia da nossa espécie. Essa experiência, baseada nos estudos clássicos de Stanley Milgram, continua aterrorizante por sua relevância. Vivemos em um mundo onde instituições, governos e a ciência detêm uma autoridade que raramente ousamos questionar. A pressão para seguir o protocolo e para delegar a responsabilidade ética aos superiores é a força invisível que molda as sociedades modernas. O jaleco de Steiner foi substituído por algoritmos, títulos acadêmicos e cargos políticos, mas o mecanismo psicológico de submissão permanece exatamente o mesmo. O questionamento que resta deve ecoar na sua mente. Você realmente possui controle total sobre suas ações, ou é apenas um peão nas mãos de quem detém o poder da narrativa? Lucas saiu daquele laboratório em Yale transformado, carregando o fardo de saber do que era capaz sob pressão. A obediência cega não é apenas um traço de personalidade, é o perigo social mais letal da nossa era, capaz de transformar cidadãos exemplares em instrumentos silenciosos de crueldade. E, no final, a pergunta que realmente importa não é se Lucas falhou diante da autoridade, mas se você teria a coragem necessária para ser parte dos 35% que ousaram dizer não.